Olá, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais um domingo, a mais uma semana Leve Light. Para nossa semana, eu escolhi o tema Nossa Criança Interior. Em homenagem também a amanhã, que será o Dia das Crianças, mas muito mais, né, para a gente falar um pouquinho sobre o que é o resgatar, né, a nossa criança interior, como a gente ouve muito falar por aí. Pelo menos eu, né? Eu leio bastante coisa sobre isso e busco sempre que possível conseguir resgatar um pouco da minha criança interior, porque eu acredito que ela me dá mais ânimo, ela me dá mais alegria para viver a vida de uma forma mais plena, né? Então, o que seria isso, né? Resgatar a nossa criança interior. Quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente vai trazer os nossos traumas para agora e ficar remoendo tudo que já aconteceu, né? Porque muitos de nós, com certeza, já passou por situações tristes na infância, alguns teve traumas mais fortes, intensos, e que nem sempre conseguiu elaborar muito bem, e trouxe isso para a vida adulta também. Mas quando a gente fala em trazer, em resgatar essa criança interior, quer dizer a gente trazer aquilo que é de essência da nossa criança interior. Como que a gente identifica isso, né? Se a gente parar para pensar um pouco sobre como são as crianças, normalmente, a gente pode verificar isso nas crianças quando a gente tem filhos ou em crianças que a gente convive, né? Quais são as características gerais que essas crianças possuem? Elas são alegres, elas são espontâneas, elas vivem muito presentes ali, né? Elas são criativas, elas trazem muito isso delas, toda essa essência. Uma coisa que você dá para elas se torna algo grandioso, né? Ela cria muitas coisas a partir disso. Fora toda essa questão da alegria, porque tem muito da espontaneidade na criança. Isso eu falo normalmente aí na primeira infância, tá, gente? Que vai de 1 ano até 6, 7 anos, até 6 anos normalmente. Essa é a primeira infância. E nessa primeira infância, muitos fatores são determinantes ali. Personalidade, tudo isso já começa a demonstrar, né, a ser demonstrada nesse período. E todas essas características que eu falei no começo, que é a alegria, a espontaneidade, toda a nossa essência, ela vem nesse período. Por que acontece grandes traumas? Porque exatamente nesse momento da primeira infância, quando essas situações acontecem, acabam deixando uma marca muito forte quando a gente se torna adulto, porque a gente não elaborou muito bem todos esses acontecidos, né? Então, às vezes, a forma como nossos pais nos trataram, de repente se foi de uma forma mais rígida, então deixou a gente um pouco mais rígido também, mais bloqueado para algumas atitudes e tal. Então, tudo isso é muito determinante para o que a gente será quando crescermos, né? Quando virarmos adultos, o que a gente é hoje. Então, a gente resgatar essas características quer dizer o quê? Que a gente vai ter uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida mais alegre, porque a gente vai trazer aquilo da criança, né? Essa essência da nossa criança, de poder se divertir com a vida mesmo, sabe? De não levar tão a sério algumas coisas na vida. É lógico que aquilo que precisa da seriedade, da responsabilidade é do adulto, né? Do que a gente é hoje, que a gente precisa tomar ali como atitude, mas não perder essa essência, que é a nossa essência, que pelos condicionamentos, né? Muitas vezes, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo condicionados aí pelos nossos pais, pela sociedade, pelas pessoas que a gente convive, a gente vai trazendo essas coisas, esses bloqueios, os medos, a vergonha, né? Então tudo isso é condicionamento. E quando a gente é criança, nessa primeira infância, a gente não tem muito medo de fazer as coisas, tanto que se você coloca uma criança para aprender a andar de bicicleta na primeira infância, 5 anos, por exemplo, ela vai muito tranquila, porque ela não tem medo de cair. Ela cai, ela levanta, ela se machuca, mas ela não tem esse medo. Se ela não aprendeu a andar nesse período, depois mais tarde, pode ficar um pouco mais difícil. Ela pode aprender também, porém vai ser um pouco mais difícil, porque ela já está carregada disso, né? Da vergonha, se ela cair, ai,
como que as pessoas vão olhar para mim. Eu falo isso um pouco como experiência própria, porque eu fui aprender a andar de bicicleta agora, né, com 30 e poucos anos. Então, eu tive essa questão. Eu tinha medo, quando eu era nova eu não aprendi. Hoje, eu vim com todos esses condicionamentos. Eu tenho medo e tal. Então, para eu quebrar isso, demorou um pouco. Quando eu aprendi a andar, para mim foi fantástico, porque eu quebrei essa barreira e eu vi que não tinha nada demais, que tudo que eu criei foram coisas da minha cabeça mesmo, né? Que não era nada demais, não era difícil, era super tranquilo de se fazer. Então é isso, o que é o trazer, resgatar essa criança interior? É exatamente trazer aquilo que é de sua essência, que é de mais espontâneo, que é de mais alegre, quer se divertir com as situações, quer estar muito presente em tudo o que acontece, quer permitir que a sua criatividade venha à tona ali, que você se sinta livre para fazer aquilo que vem na sua cabeça, sem ficar pensando do que os outros vão dizer para você. Então, tá nisso, né? Então, resgatar essa criança é trazer de volta a sua essência, permitir que ela se mostre, né? Que ela esteja aqui com você. Então, vamos procurar pensar diariamente nisso, mas a partir de agora, né, que a gente tá falando sobre isso, que a gente comece a olhar e buscar a nossa criança interior. O que era aquilo que eu gostava muito de fazer e que hoje, por eu ser adulta, eu acho que, assim, eu não posso mais fazer. Eu vou dançar, vou brincar com as crianças. Não, eu posso fazer isso. A minha vida, ela pode ser mais leve, ela pode ser mais tranquila nessas questões, né? Então, é isso que eu convido vocês a buscarem, a tentarem lembrar aí da criança interior de vocês. O que está na essência de vocês? O que te deixa mais alegre? O que te faz, como se fosse uma brincadeira de criança, te faz esquecer do tempo e perder a noção desse tempo, né, fazendo aquilo, porque é isso que a criança faz, tá bom? Então,